Voltámos aqui ao foco. Tivemos a ver que o foco é toda uma questão de atenção. Para termos atenção e para estarmos concentrados, tudo contribui para não ter. Temos N obstáculos, excesso de informação, imensas distrações, excesso de opinião, os open spaces quando estamos a trabalhar e às vezes em casa quando estamos a trabalhar juntos em casa. E acima de tudo vimos que, como temos recursos limitados e as solicitações são ilimitadas, temos que fazer alguma coisa. É isso que vamos falar agora nesta parte deste curso. O que é que nós podemos fazer para ter foco para sempre? Ou seja, para ter foco no longo prazo. E eu gosto de distribuir isto em três rituais de foco, três áreas que, se nós as tratarmos delas de uma forma mais definitiva, podemos ter mais foco para sempre. A primeira, nós temos claramente proteger a mente. Foi isso que tivemos a ver ao longo deste curso, que foi, cada vez que nós gastamos energia cerebral, nós estamos a reduzir a nossa capacidade de nos focarmos, de darmos atenção. Porque dar atenção consome energia. Portanto, temos que escolher muito bem o que é que usa a nossa mente. O caminho melhor para isso é proteger a mente. O que é que nós podemos fazer para proteger a mente? Primeiro ponto, os nossos hábitos. Costuma-se dizer, nós somos os nossos hábitos. Há um livro interessantíssimo que é Os Hábitos Atómicos, que eu recomendo a qualquer pessoa interessada neste tema ler, que diz bem que o resultado do nosso dia-a-dia é muito formado pelos hábitos que acabamos por ter. Um hábito não é mais do que um atalho que o cérebro monta, que a nossa mente monta, para resolver um problema com o mínimo de energia mental despendida. Ou seja, há um trigger qualquer que provoca um comportamento que vai estar à espera de uma recompensa. É assim que a maior parte dos nossos hábitos funciona. Se forem a ver, muitos dos hábitos que têm, quando conseguimos notar neles, que às vezes não conseguimos notar neles, é alguma coisa que acontece. Quando nós vamos fazer alguma coisa, dispara um trigger que fazemos outra para depois ter um tipo de recompensa, uma satisfação qualquer. Se nós olharmos bem para os nossos hábitos, se nós estudarmos quais são os bons hábitos para manter e os maus hábitos para retirar, vamos construir aos poucos os hábitos que nos ajudam a proteger a nossa mente. Isto é algo que é difícil, mas que tem uma recompensa incrível no longo prazo. Quanto mais atalhos o meu cérebro tiver para coisas boas, menos energia mental ele vai gastar. Por exemplo, diz-se que o Mark Zuckerberg, do CEO da Facebook, que usa sempre a mesma roupa. Foram-lhe perguntar porquê que ele usa sempre a mesma roupa. E ele disse muito simplesmente que eu quero tomar o mínimo de decisões possíveis. Portanto, de manhã, quando eu me levanto, não quero estar a perder tempo e a gastar energia cerebral a escolher uma roupa, mas sim, como é sempre a mesma, é só vestir e poupei essa energia mental. O que é que ele fez na prática? Tornou um hábito o momento de se vestir de manhã. O que é que esse hábito permitiu a ele ter? Mais energia cerebral para outras coisas. Claro que isto é um caso extremo, mas se nós pensarmos, podemos ter na nossa vida hábitos que nos reduzem a energia mental, ou que reduzem o gasto de energia mental. Outra área muito importante para treinar a mente é a meditação. Há vários tipos de meditação, mas a meditação mais simples, a meditação transcendental, em que nos focamos na respiração, não é mais do que um treino da mente. E é um treino muito interessante. Esta meditação mais simples foca-se neste elemento que é a respiração. Então nós podemos estar simplesmente a sentir o inspirar e o expirar. O que é que acontece? Vêm imensos pensamentos. Quando estamos em meditação, vem o que é muito natural e acontece com todos. A arte da meditação, a técnica da meditação é, cada vez que o meu pensamento foge,
eu voltar à respiração. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Não estou a fazer mais do que treinar a mente para cada vez que ela se distrai, voltar. E a mente é um músculo. Nesse aspecto é exatamente um músculo. Nós podemos treiná-la para quando nos desconcentramos, notamos e voltamos. A meditação é uma ferramenta fantástica para isto, quanto mais não seja para treinar a mente para se conseguir concentrar quando precisa de concentrar. Eu já faço meditação há muitos anos e sinto claramente que a vantagem que a meditação me trouxe foi notar. Notar quando me distraí. Às vezes, quando estamos a ler, diz-se que só lemos metade de um livro. Não sei se já vos aconteceu alguma vez estar a ler um livro e de repente 2 ou 3 parágrafos que lemos, mas nem nos lembramos dele. Diz-se que só lemos 50% dos livros. O que é que quer dizer? Estávamos a ler algo e a nossa mente foi-se. Aquilo fez despoletar uma série de pensamentos, a nossa mente foi-se. O que é que acontece? Como continuamos a ler, de repente notamos que nos fomos embora para outros pensamentos. E já não estamos a ler, já não estamos concentrados, já estamos distraídos, já não estamos a fazer o que queríamos estar a fazer. A meditação permite treinar isto, treinar o notar e treinar sem julgamento o voltar ao que estávamos a fazer. Isso é uma técnica fantástica para isto. Além da mente, também temos que treinar o corpo. Está estudado que o nosso corpo afeta imenso a nossa capacidade de concentração. A forma como tratamos o nosso corpo afeta imenso a capacidade de concentração. Por exemplo, dormir. Nós já sabemos que é importante dormir, mas o pouco sono, o dormir pouco, tem um efeito incrível na concentração e no foco. E que efeito é esse? Depois de termos esgotado a nossa energia mental, como dormimos pouco, na verdade, não recuperamos a energia mental toda que podíamos ter, a energia mental vai reduzindo e a certo momento o que acontece é a nossa paciência foi-se. Quando a paciência se vai, na verdade o que está a acontecer é a nossa capacidade de dar atenção, a nossa capacidade de concentrar-nos reduziu imenso. Há um estudo interessantíssimo feito numa comarca de juízes, em que os juízes tinham que decidir se a pessoa tinha direito à liberdade condicional ou não. Então foram estudar estatisticamente os resultados desta decisão e repararam que ao fim da manhã e ao fim da tarde havia muito mais pessoas a não ter liberdade condicional. Acharam estranho e foram estudar o que é que se passava. Por um lado, descobriram que para o juiz dar liberdade condicional tinha que justificar e para o juiz manter a pessoa na prisão não tinha que justificar tanto assim. Portanto, era mais fácil para o juiz, em termos de energia mental, que a pessoa ficasse na prisão. E então descobriram que a quantidade de sono e a quantidade de açúcar no sangue, ou seja, a nossa capacidade anímica, afetava de tal maneira a nossa paciência que, à medida que tínhamos menos paciência, decidíamos pelo caminho mais fácil. Já não nos concentrávamos tanto e decidíamos pelo caminho mais fácil. O que é que acontecia neste caso? Os presos ficavam presos. Agora estão a ver a consequência brutal da falta de sono e da falta de energia mental. Era pessoas ficarem presas só pelo momento em que o juiz foi analisar o seu problema. Isto é brutal e é muito importante a gente pensar o que é que nós fazemos ao fim do dia que é realmente importante, que é quando a nossa energia mental está menor. O que é que nós fazemos ao fim da manhã que é importante? O foco é realmente algo que faz a diferença. Outra coisa que ajuda imenso ao foco é exercício. E não é preciso muito, basta um pouco para ativar o cérebro. Às vezes basta fazer uma caminhada de 15 minutos e já temos o cérebro ativo para mais 3 ou 4 horas. Fazer um pouco de exercício protege imenso o corpo e tem um efeito incrível no foco, acima de tudo no longo prazo.
E depois, por fim, há uma área muito importante. O nosso cérebro consome imensa energia. Portanto, há um fator que ele precisa, e não é pouco, é água. O nosso cérebro precisa realmente de estar altamente hidratado. Quando reduzimos a hidratação do corpo, que é o que acontece se tivermos 2, 3 horas sem beber água, a energia cerebral reduz. Portanto, beber água é algo que tem um efeito muito bom, protege o corpo, traz mais saúde numa série de vertentes, mas também traz esta capacidade de termos mais foco. Portanto, se ainda não bebe água, comece a beber água. Eu nunca fui um grande apologista de beber água, para ser franco, nem gostava muito de água. E depois, a certa altura, deixei de fumar. E ao deixar de fumar, troquei, quando tinha vontade de fumar, ia beber água. E criei este hábito de beber água. E é algo que tem feito toda a diferença. Eu sinto claramente melhor e com mais capacidade por beber água ao longo do dia. Como criei um hábito, lembram-se, falámos há pouco da importância dos hábitos, criei um hábito de beber água continuamente. E este hábito, que hoje é automático, transformou-me numa pessoa com muito mais capacidade de foco. Um bom exemplo de trocar um mau hábito por um bom hábito e ainda por cima ter ótimas consequências no nosso foco. A última área de longo prazo é o que é que nós fazemos com o nosso tempo. O nosso tempo é algo que é finito. Temos 168 horas por semana e temos que escolher bem o que é que fazemos com elas. Vivemos mais ou menos 29 mil dias e cada dia que passa nunca mais volta. Portanto, o nosso tempo tem que ser usado e bem usado. Nós temos que ter tempo para planear, para melhor executar. A gestão do tempo é uma parte vital. Se nós pensarmos que quando temos que estar concentrados, não podemos ter distrações à nossa volta, nós temos que ter planeado isso. O planeamento na gestão do tempo é talvez a parte mais importante da gestão do tempo. O dia-a-dia, a quantidade de distrações, as pressões de todas as pessoas que estão à nossa volta e das suas agendas, provoca-nos que, se nós deixarmos a nossa vida correr, nunca vamos ter tempo para o que é importante para nós, para aquilo que temos que executar. Por isso, o ideal é criar espaço. Eu, por exemplo, marco na minha agenda tempo para pensar. Eu marco na minha agenda tempo para recuperar de grandes reuniões. Se eu não marcar isto, esse tempo é todo absorvido, porque o dia-a-dia é assim. E se isso for tudo absorvido, lá se vai a minha capacidade de concentração. Vou estar em modo superficial a tentar sobreviver ao dia. Outro ponto importante na gestão do tempo é definir bem objetivos e prioridades. De repente, quando nos distraímos e quando notamos que estamos distraídos e voltamos para o quê? Voltamos para que ponto? Costuma-se dizer que quando estamos em momento de concentração e algo nos distrai, demora mais de 20 minutos a voltar aonde estávamos. Um dos meus hobbies é a programação, eu adoro programar. E foi estudado que um programador, quando está a fazer código, tem imensa informação na sua memória de curto prazo. Tem imensa informação do que está a fazer. Estou a fazer este bocadinho de código, a seguir tenho que ir àquele bocadinho fazer isto, e depois tenho que acabar este loop, etc. Está concentrado. Quando estamos concentrados, temos um montão de informação na nossa memória de curto prazo. Quando somos distraídos, uma notificação que nos fez pensar, algo que nos distraiu, uma chamada de alguém, o que acontece é, se dermos atenção a isso, esta memória de curto prazo é alguma dela deitada fora. O que é que acontece? Acabamos esta distração, voltamos ao nosso trabalho e vamos ter que ir recuperar essa memória que entretanto, foi deitada fora. Na verdade, é que não vamos conseguir recuperá-la. Portanto, coisas vão ficar por fazer. E se pensarmos bem, muitas vezes, quando falhamos a atenção ao detalhe,
quando falhamos uma pequena coisa, foi porque até tínhamos na cabeça que tínhamos tratado aquilo, mas fomos distraídos e quando voltámos nunca mais nos lembrámos daquilo. Portanto, é preciso definir bem os objetivos que temos, definir as prioridades para quando voltarmos sabermos onde estamos e com isso gerir muito melhor o tempo. O livro do Essencialismo diz esta questão que é, nós às vezes temos a noção de que se trabalharmos mais e mais e mais e mais, que vamos fazer muito mais. Mas como estamos a ver, isso não acontece. A nossa energia cerebral vai-se reduzindo e a partir de certa altura ou fazemos algo para a recuperar ou estamos a trabalhar sem produtividade. Por isso é que normalmente se diz isto, menos, porém melhor. O livro do Essencialismo que eu mostrei no início do curso toca exatamente este ponto. Se nós pararmos para pensar, se criarmos espaço para descansar, vamos fazer, se calhar, menos horas a trabalhar objetivamente. Apesar de, quando estamos a descansar, isso também faz parte do trabalho. Mas vamos fazer melhor e as coisas mais bem feitas. Esse é um ponto importante deste conceito de gestão do tempo. Para isso, temos que conseguir isto. Dizer que não. Muitas vezes pedem-nos tudo e mais alguma coisa. Nós, às vezes, queremos ser simpáticos, queremos nos integrar, etc. E não dizemos que não a tudo. Se nós não dissermos que não a tudo, exceto ao essencial, o que estamos a fazer é distribuir a nossa energia, reduzindo a nossa capacidade intelectual para atingir cada coisa. Portanto, nós temos que pensar realmente ao que é que dizemos sim todos os dias. Ao que é que dizemos sim a nós próprios e aos que nos rodeiam. Já vou falar um bocadinho mais à frente de uma dica boa para tratarmos disto de dizer não. Portanto, no essencial, podemos ter uma série de práticas e de boas práticas de longo prazo que nos vão ajudar muito a este ponto importantíssimo, que é eu escolher. Eu escolher o que é que eu vou me concentrar, eu escolher o que é que eu vou deixar que me distraia, porque uma coisa é certa, todos nós, e as pessoas que estão aqui a assistir a este curso, a situação em que se encontram hoje foi fruto das decisões que tomaram. Algumas circunstâncias podem ter afetado essas decisões, mas a pessoa com quem estamos foi uma decisão que nós tomamos, o emprego para onde eu fui foi uma decisão que tomámos. Portanto, a situação em que nós nos encontramos, mesmo manter-me no emprego, é uma decisão nossa. Portanto, se nós nos concentrarmos neste conceito de eu é que escolho, eu é que controlo a minha vida, vamos conseguir ir muito mais longe. Porquê? Porque sentimos que está ao nosso alcance. Se nós pomos a capacidade de decidir a nossa vida noutros ou noutras coisas, nós perdemos o controle e ficamos com esta sensação de que não controlamos bem a nossa vida. Mas se nós nos concentrarmos em eu escolho, eu controlo, é tudo diferente. Portanto, vamos lá aproveitar estas táticas de longo prazo para nos conseguir focar melhor. Não percam já a seguir no curso 7 dicas incríveis para, ainda hoje, melhorar o seu foco. Melhorar as coisas em que... coisas que pode fazer já a seguir, pequenas, para melhorar o foco. Até já.